dar PT, vai dar PT, vai. 10 curiosidades sobre o Homem de Ferro. 10. Garoto propaganda do capitalismo. Ao contrário do que muita gente pensa, nos primórdios dos quadrinhos da Marvel, o maior defensor do capitalismo e do American Way of Life nem era o Capitão América, mas sim o Homem de Ferro. Nas primeiras histórias do Latinha ele basicamente só enfrentava ameaças comunistas na forma de vilões russos e chineses, inclusive foi assim que ele acabou conhecendo Natasha Romanoff, a Viúva Negra, que teve sua primeira aparição numa história em que ela era uma espiã russa enviada para seduzir e matar Tony Stark. Ele chegou até mesmo a enfrentar um super soldado comum criado servo do próprio Fi. 9. Inspiração. O playboy, aviador, engenheiro industrial e produtor de cinema Howard Hughes, que foi muito famoso na década de 30 e 40, foi a principal inspiração para Tony Stark. Nas palavras de Stan Lee, Howard Hughes era um dos homens mais pitorescos do meu tempo. Ele era um inventor, um aventureiro, um multimilionário, um galanteador e por fim era um maluco. Tony Stark era Howard Hughes. 8. Fera dos patins. O Homem de Ferro é conhecido pelos seus inúmeros trajes e quinquilharias tecnológicas. Ele tem diversas armaduras, um traje espacial, um adequado para a exploração submarina e até mesmo um gigante para combater o Hulk. Mas além dos repulsores, raios laser, mísseis e propulsores de voo, por alguma razão bizonha o Homem de Ferro costumava usar patins em suas primeiras histórias. Acontece que os patins eram moeda entre a molecada da época e a turma da Marvel achou que seria legal colocar Tony Stark de armadura e patins motorizados rodando por aí. Não faz o menor sentido e soa totalmente ridículo nos dias de hoje, mas talvez até poderia até servir como uma piada nos filmes atuais do Latinha. 7. Mais fraco do que o Anjo. Você vê o Homem de Ferro lutando com Hulk, Thor e outros titãs e fica impressionadíssimo, mas saiba que um personagem dos mais inusitados deu um trabalhão para Tony Stark e até o derrotou. Numa história pra lá de maluco e sem noção dos anos 60, o Anjo dos X-Men se torna maligno depois de uma explosão atômica. Não faz o menor sentido, mas na época a explosão atômica causava de tudo nos quadrinhos, menos a coisa mais óbvia. Câncer, e o Homem de Ferro tenta detê-lo. O curioso é que apesar do Anjo ter apenas asas e a capacidade de voar, ele consegue derrotar com facilidade o Homem de Ferro e até os seus companheiros X-Men. Com certeza, essa luta foi para a lista de derrotas mais humilhantes de Tony Stark. 6. Versão maligna do futuro. Arnold Stark é o primo de Tony Stark que apareceu pela primeira vez numa história de 1984. Ele vinha do futuro, precisamente do ano de 2020. Havia comprado a empresa de seu primo falecido e, diferentemente de Tony, não possuía qualquer tipo de escrúpulo. Basicamente era a versão maligna do Homem de Ferro, vinda de um futuro distante. Bom, ele já nem é mais uma realidade tão distante para nós agora. Arno voltou a aparecer nos quadrinhos da Marvel recentemente.